Bom, turma, nós vamos falar sobre imunopatologia, vamos falar sobre imunoparasitologia. Deixa até eu colocar uma cor aqui. Imunoparasitologia e autoimunidade. Só que antes da gente falar sobre essas três questões aqui, a gente vai falar então sobre o que é imunologia. Então, logia é estudo, né? Imuno é imunidade, né? São células de defesa que trabalham em prol do nosso corpo. Então, a imunologia é um ramo da medicina que estuda o sistema de defesa imunológico do nosso corpo e tudo aquilo que vai agredir o nosso corpo. No nosso corpo existem várias células que trabalham protegendo o nosso corpo de agentes agressores. Alguns deles são os linfócitos, são células que defendem o nosso corpo do sistema imunológico, os leucócitos e os fagócitos. Eles fazem a parte de defesa do nosso corpo contra invasores como vírus, fungos, bactérias e tudo que faz mal ao nosso corpo. Então, tudo que o meu corpo ele recebe que não faça parte dele, que tenha contato intracelular ou intracorpóreo, que não faz parte do meu corpo, o nosso sistema imunológico vai trabalhar. Então, por exemplo, se eu tenho contato com um vírus, o nosso cérebro vai receber uma mensagem e aí ele vai começar a mandar o exército, a gente fala assim, de células de defesa do nosso corpo para combater aquele agente agressor. E aí nós temos esses que eu falei para vocês, os linfócitos, os leucócitos. Então, alguma coisa que deu errado, ele vai mandar ali essas células de defesa para ajudar essa parte imunológica aí dessa pessoa. Então, nesse ramo que acontecem os estudos das vacinas e que vai ajudar a fortalecer nossos organismos contra os agentes agressores. Isso não quer dizer que, ao receber a vacina, a gente vai estar imune, mas a gente vai estar protegido e se entrarmos em contato com algum agente, ele vai desenvolver uma certa defesa e vai ter maiores chances de reverter esse quadro, de não apresentar sintomas ou, se apresentar sintomas referente a essa patologia, a esse vírus, essa bactéria, enfim, os sintomas vai ser mais ameno e ele vai conseguir ali combater. Então, por isso que tem as vacinas. Então, a vacina é uma parte da imunologia que é estudada tanto por médicos, imunologistas, como alguns biomédicos que trabalham em prol dessa área que é da imunologia. Então, eles fazem pós-graduação para atuar nessa questão da vacina. Então, recentemente a gente tem aí a questão do Covid-19, que veio alastrando toda uma população em pandemia, que acabou afetando vários países, no qual o Brasil foi um pouco mais lento no quesito da parte de imunologia, estudar uma vacina que pudesse amenizar esses sintomas ou até mesmo ajudar na questão de mortalidade. Então a gente tem até como posso dizer, uma esperança de erradicar, ou seja, de não existir mais a Covid-19, apesar de várias cepas aí estão surgindo por conta de mutação. Então, a vacina veio para fazer com que o nosso corpo desenvolva células de defesa. Então, como que eu posso dizer? Ele vai adquirir uma cópia genética daquele material que foi introduzido pela vacina, que é parecido com o vírus do Covid-19, e ele vai gravar uma memória fotográfica. Então, se o indivíduo for atacado, se o organismo for atacado por esse vírus, ele já tem gravado, né, esse material genético. Então, ele vai desenvolver esses monte de células de defesa, linfócitos, enfim, vai mandar, né, para a corrente sanguínea esses monte de células de defesa para combater esse vírus. Aí tem pessoas
que vai estar com a parte imunológica boa, pode ser que tenha contato com vírus, mas não desenvolva nenhum tipo de sintoma, porque a parte imunológica dessa pessoa vai estar tão eficaz que as células de defesa vai acabar aniquilando esse vírus e provavelmente não vai manifestar. Ou ele vai adquirir uma resposta imunológica, ele vai trabalhar ali, mas o contato que essa pessoa com o vírus foi muito forte. Talvez pode ser uma mutação ali naquele momento, ou seja, um material genético modificado que ele não conhece ainda, vai apresentar sintomas, vai ser mais ameno. Então todo mundo sabe que aí está havendo várias mutações da questão da Covid-19, por isso ainda uma grande dificuldade de amenizar a mortalidade. Apesar de estar reduzindo os índices de mortalidade, ainda temos bastante questões das mutações, no qual nós não temos ainda uma vacina para essas outras cepas, e estudiosos estão avaliando aí como vai ser feita aí para os próximos meses. Uma terceira vacina, uma terceira dose, enfim. Então, algo que ainda está sendo estudado. Bom, então o Brasil demorou muito para fazer essas questões, mas a parte da imunologia trabalha nesse quesito. Então, para chegar nessa questão, a gente vai falar aí sobre a imunopatologia. Então, a imunopatologia é uma parte da ciência que estuda as lesões e doenças produzidas pela nossa resposta imunitária, que pode ser agrupadas em 4 categorias de estudo: doenças por hipersensibilidades, doenças autoimunes, imunodeficiências e rejeições de transplante. A imunoparasitologia, ela busca compreender, ela estuda a parte imunológica de defesa do nosso corpo contra os parasitas, protozoários, que atua na identificação dos genes responsáveis pelas doenças, como uma delas que a gente vai citar aqui é a artrite reumatoide. E a autoimunidade, ela acontece devido a uma falha do nosso sistema imunológico, que não consegue diferenciar as células invasoras, ou seja, as células que não fazem parte do nosso corpo, e começa a agredir as células boas. E dessa forma, o corpo age como que essas células boas sejam destruídas. Então, ele entende que aquelas células boas do meu corpo são células ruins, maléficas, e aí o sistema imune vai começar a mandar essas células de defesa para combater. E aí, falando de autoimunidade, autoproteger, autodefender, nós temos algumas doenças autoimunes, que eu coloquei algumas que provavelmente a maioria já deve ter ouvido falar, tá? Então, a artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações, principalmente mãos e pés. Doença de Crohn é uma doença que se trata basicamente de uma infecção viral e bacteriana que leva o nosso sistema imunológico a atacar o nosso trato digestório, provocando um mau funcionamento, enfim, inflamações crônicas. O vitiligo, que o nosso sistema autoimune começa a levar à produção inapropriada de linfócitos T, que é produzido pelos glóbulos brancos, e ele vai afetar e atacar os melanócitos, que são células responsáveis pela produção do nosso pigmento, por isso que há aquela descoloração da pele. A psoríase, que é uma doença crônica, não tem cura, ela é desencadeada pelo estresse, e aí o nosso sistema imunológico ataca algumas células boas do nosso corpo, onde eles acabam fazendo com que essa patologia chamada psoríase desencadeie, e ela não tem cura, ela tem tratamento para amenizar. Então esse tratamento muitas vezes ele ameniza, aparentemente parece que cura, mas qualquer estresse que essa pessoa venha passar desencadeia de novo. Então é uma doença crônica sem cura, que surge devido à aceleração produzida das células da pele e à proliferação de células epidérmicas que causam espaçamentos, inflamação e descamação da pele. E a diabetes tipo 1, que são doenças crônicas do pâncreas,
que na verdade ali as células de defesa vai atacar as células do pâncreas, dificultando aí a produção da insulina. Então, tratamento. Os tratamentos para as doenças autoimunes, então, geralmente cada doença autoimune tem seu esquema próprio de tratamento, então não é uma coisa geral para todas as patologias autoimunes, e não existe um tratamento único, né? Então, o médico vai estudar cada caso um caso e ele vai tentar dar medicamentos para cada tipo de patologia para amenizar os sintomas e retardar aí a progressão, né, dessa patologia. Então, turma, doenças autoimunes são algumas que eu mencionei aqui para vocês, e as doenças autoimunes são dessa forma. O nosso sistema de defesa do nosso corpo, as células linfócitos, os leucócitos vão começar a atacar células boas do nosso corpo, como se eles estivessem achando que são células ruins. Então, eles mandam aqueles exércitos de defesa, começam a combater e destruir células boas, na qual não deveriam ser destruídas e ser atacadas. Tá? Eu iniciei explicando um pouquinho sobre o que é imunologia, para entrar um pouquinho nessa questão da imunopatologia. Falei um pouco para vocês sobre a questão do ramo da imunologia, que são as vacinas, e citei até o que nós estamos vivenciando nesse momento, que é a questão do Covid. Muita coisa ainda está por vir. Estudiosos do ramo da imunologia estão avaliando essas questões dessas mutações e talvez vocês perguntem o porquê acontecem as mutações. Bom, imagine que há um ano e pouco atrás nós tivemos o surto do Covid-19, que é um vírus que está aí no ar, que ele é expelido por gotículas e ele fica flutuando no ar. Então, quando as pessoas adquirem esse vírus e entra dentro do seu organismo, outras patologias estão no ar. Então, por isso que a questão da quarentena. Então, imagina, como que ocorrem essas mutações? Então, a pessoa ela viaja para uma outra cidade, para um outro estado ou para um outro país que tem outros tipos de surtos, de outros tipos de patologia. Vamos supor que ela foi numa região, num estado que está tendo um outro surto de um outro vírus. Então, quando entra em contato com essa pessoa que está com o vírus do Covid e outro vírus também entra em contato, se alojam, eles ocorrem uma mutação. Então, vai surgir um outro vírus com um DNA diferenciado. Então, ele passa a mudar a forma dele. E quando há essa mutação, muda esse material genético, a vacina foi feita para o Covid-19. Então, ela não foi feita para essas mutações. Então, essa coisa de se deslocar para outros estados, deslocar para outras regiões endêmicas ou outros países, pode acarretar e pode levar a essas mutações, porque os vírus estão por aí e são inúmeros. E muitos deles têm que a gente nem sabe ainda que existe. E como o corpo, o organismo já está afetado por conta desse vírus que veio e avassalador, enfim, que houve muitas mortes e muitos médicos não sabiam como agir, tanto que nas UTIs todos os medicamentos possíveis e imagináveis eram utilizados, os antibióticos, os corticoides, enfim, muitos deles eram tratados aleatoriamente, unicamente. Então, esse paciente, vamos fazer isso, não melhorou, vamos fazer aquilo, introduzindo medicações, tirando medicações, aumentando doses, diminuindo doses, porque é uma patologia que não tinha tratamento, nada melhorava. Então, os médicos, eles mudavam todo dia, uns pacientes tinham respostas e outros não. Então, eles não tratavam o Covid-19 como uma patologia única, com um cuidado único. Então, cada paciente era de um jeito, cada paciente respondia de uma forma e cada paciente recebia um tratamento ali necessário naquele momento.
Então se falou da cloroquina, uns que era bom, outros que era ruim, e enfim, pela experiência que eu vivi trabalhando dentro de uma UTI de Covid, a cloroquina não foi utilizada no tempo que eu trabalhei na UTI, ela não foi utilizada. Trabalhei no pronto-socorro e a cloroquina também não foi utilizada. Então houve muitas divergências de opiniões sobre a cloroquina, porque ao utilizar essa medicação, muitos pacientes tinham uma predisposição ao sistema imunológico a baixar, ou seja, uma imunidade muito baixa, e a imunidade baixa, todo mundo sabe que quando o nosso corpo ele não tem muitas células de defesa, ele está propício a ter vários tipos de infecções, inflamações e contato com várias bactérias, vários vírus, e levando aí um óbito muito mais rápido, né? Então é isso, turma. Eu vou abrir um plantão de fórum para vocês, de dúvida para vocês, e aí qualquer coisa vocês tiram a dúvida lá. Hoje estarei com o grupo B dentro da sala de aula, tá bom? Mas eu vou conseguir respondendo para vocês. Segunda-feira, avaliação lá na plataforma, aqui na verdade, na plataforma, a partir das 19 horas da noite.